Salve, salve família! Tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do podcast Vou Nele. E hoje tenho aqui como entrevistado o senhor Magalhães e minha esposa Deuselina. População, hoje estaremos aqui num bate-papo bem legal com esse entrevistado aqui, né? Além de empresário, pastor, um membro da comunidade belavistense que tem muito a somar para nós. Magalhães, eu te agradeço por receber esse convite, vir participar aqui, contar para nós um pouco da sua história, Magalhães. Desde já eu quero agradecer, é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando, né, aquilo que a gente tem vivido nesses últimos anos aqui, como empresário e agora recentemente como pastor da igreja, né? Nós estamos muito felizes. Obrigado, Deuselina, pelo convite, né, do casal aqui. Muito honrado de estar aqui com vocês. Magalhães, a sua trajetória aqui começou ali no positivo, né? Na escola positiva, mas antes Eu era professor da rede estadual do estado de Goiás. Você também é professor? Sou professor. E o sonho nasceu de empreender na área de educação. E eu comecei em 95 como gestor escolar. Eu estou até hoje nessa área. Comecei em Goiânia, recebi um convite de alguns pastores da cidade na época para que fosse implantada uma escola cristã na cidade. E nós sonhamos juntos e estamos aqui até hoje. Que gratificante, importante, né? Hoje meus filhos estudam lá, né? Minha esposa trabalhou lá também. 8 anos. 8 anos. Uau! E escuto falar muito bem, né? Da forma como vocês abordam, o que vocês ensinam, como vocês doutrinam lá, né? Às vezes eu encontro pessoas que já estudou lá, que já não estuda mais, já devido à grade curricular, né? Fala, nossa, eu sempre estudei lá, eu gostei. Às vezes eles relembram da professora deles lá. Então, assim, é gratificante, é emocionante ver essa trajetória, essa harmonia que tem, não só com a escola, mas com você, com os profissionais que atuaram, que atuam lá, né? Inclusive a Zaine tem uma jornada grande que trabalha ali para você, que é grande amiga nossa aqui. A Zaine está conosco desde a segunda temporada da escola, desde 2008. Então está conosco aí esse tempo todo aí. Já tem uns anos rodada aí, hein? Ela é uma pessoa que sempre eu vou ali, não só ali, mas onde eu encontro ela, muito carismática, muito educada, uma pessoa do bem. Parabéns por essas escolhas. Isso é uma parte fundamental para uma empresa, né? Alavancar, ter um bom desenvolvimento, são os profissionais que ali trabalham no seu dia a dia, Magalhães. Magalhães, e uma perguntinha que eu tenho, né? Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que não é só eu, tá? Qual que é o seu nome de verdade, Magalhães? Todo mundo só fala Magalhães. Eu não posso contar publicamente como foi escolhido, senão meu pai vai ficar triste, né? É mesmo? Mas meu nome é Juni Clay. Júnior Clay. Juni Clay. Juni Clay. Isso. Ah, tá explicado o porquê do Magalhães. Algumas pessoas ficam falando, tal, mas é mais fácil falar Magalhães porque Juni Clay é complicado. Complicado. Crianças não conseguem pronunciar. Magalhães é o seu sobrenome também. E pegou, Magalhães, pegou o nome. Pegou, é um nome mesmo, né? Nem mais por ser fácil. sobrenome, mas é o seu nome principal, né? O nome principal, Magalhães. É engraçado, Gerou né? uma marca, né? É igual eu. Meu nome, né? Todo mundo conhece como Adriano Trajano. Mas o meu nome verdadeiro é Adriano Lopes Ferreira. Trajano veio de apelido do meu avô. Na época, quando nós era na adolescência, era eu e mais 3 Adriano. Era o Adriano Negão, o Adriano da Força Jovem, que é o cabeceira, e eu. Peraí, qual que é? O neto do pastor Trajano. E aí pegou, Adriano Trajano. Então, às vezes eu saio aí, vou buscar alguma coisa, ou alguém vai me entregar alguma coisa, e fala, mas você não é o Adriano Trajano? Eu não. Meu nome mesmo é Adriano Lopes Ferreira. Mas todo mundo me conhece como Adriano Trajano. Pegou. Então eu já nem uso mais o Lopes, sim o Trajano. A Elisa mesmo, quando pergunta, qual o nome do seu pai? Adriano Trajano, 1, 2, 3. Eu falo 1, 2, 3. Muito legal. Magalhães, recentemente, né, você se tornou pastor, vem desenvolvendo um bom trabalho aí na comunidade, né? Batista Renovada, ao qual você e sua esposa são os líderes ali, né? Uhum. Eu gostaria que você contasse essa trajetória, o porquê que você decidiu abrir essa igreja, juntamente com a sua família, aqui em Bela Vista. Eu sou casado com a Ronívia
Domingues Araújo, que se tornou Magalhães. Magalhães É também. filha da cidade de Bela Vista também. A minha família, tanto do meu pai como da minha mãe, são da cidade de Bela Vista. E a Ronívia também, todos os familiares dela daqui. E nós começamos essa jornada cristã. Eu comecei com 17 anos quando eu converti. Depois de casado, nós começamos no ministério, nós dois como casais. E assim, nós trabalhamos alguns anos em algumas igrejas, né, servindo como auxiliares, evangelistas, obreiros. E alguns anos atrás nós fomos ordenados pastores. E nós fomos enviados para cá para poder abrir esse trabalho aqui. Eu relutei bastante, porque não era uma opção minha, né? É uma opção de obediência. Chamado não é uma questão que você estabelece, eu quero ser pastor, eu fui... Tem eu que tocar no decidi coração e ser falar, pastor, é né? isso, né? Mas Deus nos chamou para esse ministério, Amém. para esse momento que a cidade está vivendo, a igreja está vivendo aqui, a Igreja Batista Renovada. Nós estamos vivendo assim o sobrenatural de Deus. Nós temos visto assim o mover. Cada dia pessoas se entregam ao Senhor, pessoas estão chegando. E nós começamos pequenininho. Lá em casa foram alguns meses só a família, né? Você começou em casa. Comecei em casa, Olha que bonito. 3 anos atrás. E assim, o trabalho tem aumentado, né? E a gente tem visto o mover de Deus na vida das pessoas. Porque a gente fala, mover de Deus não é barulho. Mover de Deus é transformação de vida. Então, se a pessoa chega ali e ela recebe uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, ela sai dali, ela tem que viver aquilo Renovada. que ela ouviu. Então, a proposta e o que Deus nos colocou é que Ele nos chamou e Ele falou que queria fazer tudo. Não achei, e não achava, e hoje também continuo não achando que eu não tenho a capacidade para desenvolver o tamanho da obra que o Senhor quer. Mas, como a palavra do Senhor diz, Ele chama aqueles que são improváveis. E Ele chama também e capacita no meio do caminho. Então, a gente tem capacitado, nós estamos crescendo e quando a gente cresce, chama a atenção das pessoas também, né? Nós somos muito Concordo felizes. plenamente. A pessoa, quando ela quer crescer, ela começa a incomodar, começa a chamar a atenção demais e começa as perseguições. Mas nada de ter o Deus aqui dentro do seu coração, ouvir a palavra dele e segui-lo em frente, que essas perseguição vai ser lançada por terra. Eu acredito nisso. Deus, para mim, é em primeiro lugar. Sem Ele, eu não estaria aqui, nem você, nem minha esposa, não estaria acontecendo esse bate-papo aqui agora. Isso tudo que está acontecendo aqui, eu agradeço a Ele pela oportunidade, né, de me conceder essa vitória. Isso aqui para mim é uma vitória, é uma conquista minha, né? E você falando de Deus, isso aí para mim chega a me emocionar. Porque eu venho de família evangélica, né? Não sei se você teve a honra de conhecer o meu avô, a minha avó. Cara, são pessoas que eu levo como exemplo pro resto da minha vida. Quero me espelhar neles, sabe? Pessoas do bem. Pessoas que estão ali para servir, para apoiar, para educar. Então, assim, tudo que eu me tornei hoje são graças aos ensinamentos e o que eu vi deles também ajudando o próximo. Eu acho que isso de mim querer ajudar o próximo veio deles. Seus avós têm uma história, né? E que marcou a cidade de Bela Vista. Muitas vezes as pessoas falam, a igreja de Jesus é o caminho, né? A igreja do pastor Trajano. Agora, o pastor atual... Meu tio Lucas, que é o pastor Lucas. presidente lá. E assim, eles marcaram uma geração e marcou a nossa geração também. Quando eu cheguei na cidade, eu conheci sua avó e eu fui até ela também, eu pedi oração e abri o coração para aquilo que a gente estava vivendo no começo, porque todos nós precisamos de mentores. E não só mentores financeiros ou mentores, vamos dizer assim, de algo que você faz, mas principalmente alguém que está um caminho além do nosso, que já andou mais, tem experiência para contribuir conosco, né? Eu fui muito abençoado pela sua avó e pelo seu avô também. Então, assim, é uma resposta de oração da comunidade naquela época, né? Hoje nós estamos vivendo aqui como escola e agora mais recente como igreja também. E hoje a igreja conta, assim, em média, quantos membros? Porque começou lá com uns 20, mais ou menos, na sua casa. Eu lembro das suas postagens lá. Eram poucos, assim. Nós ficamos né? muito felizes o dia que deu 17 pessoas. Eu não sabia que tinha começado em casa. Interessante, uma história bonita, velho. Em casa
Ia meu sogro, o meu cunhado daqui da cidade e alguns amigos, né? Porque a gente estava não querendo pescar em aquário de ninguém, como algumas pessoas falam, né? Nós queremos pregar o evangelho para aqueles que não foram alcançados. Então nós começamos a falar para pessoas que a gente conhecia que não estavam em igreja nenhuma. E o momento foi acontecendo, as pessoas foram chegando e o dia que deu 17 pessoas, eu falei, 17 pessoas. Foi muito bom. Amém. Estamos começando a Foi crescer. As primeiras 17 sementinhas. Só que aí, com o passar das semanas, foram aumentando, né? Foram 30, 40, 60. Não estava cabendo mais. Foi quando nós decidimos a pedir a Deus um espaço. Né? E o espaço foi o antigo Brilho Forte. Brilho né? Forte, ali na Deus, GEL 020. Deus preparou aquele espaço para a gente ali. E assim, para alguns parecia loucura. E olhando para a lógica humana também, loucura, né? Como que começar pequenininho e tal e agora tá ali. Nós já passamos de 250 pessoas como membros. Só que em média de culto, né, tá dando mais de 300 pessoas. Amém. Nosso e tem espaço para mais. Eu estive lá 2 vezes, presenciei, gostei do estilo, da iluminação, eu observei isso, a forma que ficou o palco, os cantores, as luzes, o telão. Cara, temos que modernizar. Não é porque é uma igreja que não pode ser modernizada. E ali eu vejo isso. A forma que ficou as cadeiras ali, meio que fazendo um S, meio que abraçando ali o palco. Eu, em particular, observei isso. A iluminação que eu vi que você colocou lá atrás nos tetos. Cara, fenomenal. Aquilo ali é algo assim que é novo, né? A gente trouxe, mas é porque a gente já estava acostumado a viver essa lógica de igreja, né? Mas aquilo ali, para nós, como pastores, como líderes, não faz diferença nenhuma. Porque o que precisa realmente é ser pregada a palavra de Deus, né? Porque quem convence, quem transforma é o poder do Espírito Santo. Sem dúvida alguma. Então, aquilo ali é uma forma só de ficar visível para filmagem, para gravação, para foto, e fica um ambiente mais aconchegante para as pessoas, né? Quando o ambiente está mais sem tanta claridade, as pessoas têm mais liberdade para se entregar, abrir o coração, né? E o fundo preto ali, como algumas pessoas criticam, a estratégia é mais só para filmagem e jogar a concentração para quem está olhando ali na frente e ser realmente tocada pela mensagem, pela palavra. Você falando aí de fundo preto, né? Vou contar uma trajetória minha aqui do meu empreendimento, quando eu comecei há 10 anos atrás, né? E eu fui e pintei umas paredes na cor preta. As pessoas falaram, que menino tá ficando doido. Ele tá montando um cemitério. Eu ouvi essas palavras. Você tá montando um cemitério? Paredes preta? E eu falava, cara, o preto para mim, ele simboliza harmonia. Não tristeza, como as pessoas às vezes interpretam o preto como luto. Não. Para mim ela é vida, é alegria o preto. E é o que você acabou de falar aí. O preto, a cor mais nítida, mais escura, faz a pessoa se entregar mais. Depois, com o passar do tempo, eu fui estudar sobre a cor preta. Cara, eu acertei na Mega Sena ter escolhido a cor preta e é a cor que eu mais gosto, preto e vermelho, né? Depois eu fiz a junção dela. Mas quando eu comecei com o meu empreendimento a cor preta, me taxaram como doido, por causa da cor. Tem várias frentes de pensamento que fala que a parede preta nas igrejas ela está escondendo alguma coisa, está escondendo algum pecado. E assim, Deus não nos chamou para julgar. Né? Ele estava no meio dos pecadores quando ele veio e ele serviu os pecadores para atrair. Porque os médicos vão atender a quem precisa, são os doentes. Então, assim, a questão de um preto não identifica com erro ou com pecado. Nada. Mas é uma forma só de você se posicionar ali numa forma de filmagem. Todas as igrejas hoje, culturalmente, vamos dizer, lógico, tem vários tipos de igreja. São todas as igrejas que pregam Jesus? Eu posso falar para você que não. Também falaria não. Mas eu posso falar para você, aonde tem transformação de vida, aonde tem rendição, aonde tem pessoas sendo alcançadas, Deus está ali operando. Com certeza. O inimigo não vai fazer isso. Ali escutando o dia a dia. E hoje você pode ver aí, não só aqui no município, mas em todo local que você vai,
Hoje a cor mais procurada é a preta. São fachada, estrutura, tudo. O pessoal quer modernizar hoje na cor preta, uma cor mais escura. Porque dá certo, é uma cor que chama atenção, que traz alegria. Então eu aqui, minha mesa aqui, a minha parede aqui. Tem algumas passagens bíblicas que falam assim, não a questão do preto em si, mas a questão do estado emocional. Porque o estado emocional realmente ela é caracterizada pelo preto. Mas a palavra de Deus nos ensina que é melhor a gente estar num velório e refletir sobre a vida do que estar numa festa curtindo. Então, assim, o momento nosso ali... Interessante, gostei. É você se concentrar. Você está ali, alguém morreu por você, para que você tivesse vida, e a igreja está aqui cumprindo com o propósito dela, levar uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem que pessoas possam ir na igreja e receber vida, porque nós estamos vivendo num mundo de trevas, num mundo, realmente o preto simboliza algo escuro, sim, mas tudo é de Deus. Tudo é de Deus, com certeza. Né? Onde Deus ele entra, a luz dele ilumina até mesmo o preto. Eu gostaria, né, como você tem uma vasta experiência aí na forma de empreender, eu gostaria que você me desse um conselho como você estivesse começando a empreender. O que você teve que visar primeiro, por onde você teve que começar, aonde você foi para começar a empreender no ramo da educação? Quando a gente fala sobre empreendedorismo, principalmente no Brasil, é muito diferente de falar de empreendedorismo em outro país de primeiro mundo. Com certeza. Porque cada país tem a sua forma, tem a sua gestão, tem os seus tributos, né? Nosso país ele é muito difícil ser empreendedor, mas você precisa ter persistência, paciência, e eu falo que são os 3 P's que você precisa ter para empreender, e pessoas. Talvez você no primeiro momento não vai ter ninguém para acreditar em você, mas quando você tem pessoas que veem que você é persistente e tem paciência para continuar lutando até chegar à vitória, vai embora. Porque a vitória não vem de um dia para a noite. Você trilhou aí vai correndo atrás dela dia a dia, né? Uma jornada, né? Até atingir o sucesso. O sucesso é algo que é inevitável para aquele que não desiste, para aquele que persiste. Agora, se você começa e para, você nunca vai ver o resultado daquilo que você está fazendo. E outra coisa, quando você é persistente, como eu falei, e tem paciência de continuar trabalhando, você vai começar a agregar pessoas que vão te apoiar. Porque nós nunca conseguimos vencer sozinho. Não. Se você venceu sozinho, tem algo errado. Porque você só consegue vencer com pessoas. Eu sou muito grato a Deus porque nessa cidade, quando eu vim, ninguém me conhecia. Apesar de ser filho de Bela Vista, mas eu morei minha vida toda em Goiânia, né? E eu tive que contar com pessoas próximas de mim para poder ver o que eu estava fazendo, entender a visão que eu tive, né, de empreendedorismo na área de educação e avançar como nós avançamos. Hoje nós somos uma escola consolidada e uma escola que preocupa com princípios e valores. Apesar de todo o sofrimento, porque não é fácil lidar com famílias, eu tenho falado que a cada 2 anos, agora, antigamente era 10 anos, ocorria uma mudança no nível comportamental das famílias, das crianças principalmente. Mas de um tempo para cá virou assim, algo muito acelerado. Então as famílias estão mudando em constância e a gente precisa adaptar, precisamos estudar. É uma profissão, é uma área que você precisa sempre, mas sempre estar buscando coisa nova. Qual que é a maior missão de uma escola hoje? É alinhar as crianças, os jovens, vamos dizer assim, um adolescente, no caminho, no alvo que ela precisa ter. Nós falamos que a família é mais importante do que a própria escola em si. Com certeza. Mas nós temos um grande problema. As famílias hoje têm deixado a escola assumir algumas responsabilidades. Então a família tem terceirizado as crianças para que a escola direcione. Na verdade, quem tem que direcionar é a família em si. A própria família. Né? Mas agora a nossa missão é continuar o trabalho que os pais têm feito. Né? Eu falo que a criança, até os 7 anos de idade, ela tem recebe uma impressão. Se a família for legal, a impressão vai ser boa e ela vai ter um bom desenvolvimento. Agora, se a família não é aquela família presente, não é aquela família que tem uma boa
Boa doutrina. Uma boa doutrina, o bom ensinamento, ela vai ficar confusa, porque ela não escuta nada em casa, chega na escola e escuta muita coisa. Gera um desgaste emocional, porque ela não vai conseguir seguir regras. Porque um grande problema hoje das famílias se chama rotina. As crianças precisam de rotina. A criança precisa estudar, ela precisa de acompanhamento. Acompanhamento só na escola não leva a criança a desenvolver. Sozinha. Né? Tem crianças que nascem para estudar. E tem crianças que não nascem para estudar. Aí nós precisamos desse apoio para fazer com que elas desenvolvam. Né? Quando você comprou a escola, ela era do Quintanilha, não era? David Quintanilha. Eu lembro desse nome. Mas quem fundou a escola foi eu. Eu fundei ela em 96. E ele ficou 9 anos com a escola. E esse período que ele assumiu, ele fez muitas coisas também. Estava dentro do projeto, construir a escola. Ela ainda era na rua Carajás, lá em cima. E o primeiro nome dela era Ferreira Campos. Ferreira Campos, depois passou David Quintanilha. Depois nós abrimos a escola Positivo. E depois, com a mudança, né, do grupo Positivo, acabou se tornando a escola Atitude Positiva. Atitude Positiva. Aí virou a escola Atitude. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em 2012, no 9º ano tinha 3 alunos. 3 alunos. Foi o começo da consolidação dela novamente. Hoje já está uma escola assim que se não garantir vaga com antecedência, não consegue não. Isso é mérito de um bom trabalho. É um bom trabalho. Nós tivemos alguns anos atrás, e até o ano passado, recente, assim, algumas salas nós tínhamos uma lista de espera de um ano para o outro. Graças a Deus. Agora, nós estamos assim lutando na reestruturação da escola, porque acho que todas as escolas particulares enfrentaram esse grande desafio, né, que foi o surgimento do colégio militar na cidade. Então, acabou trazendo alguns danos para as escolas particulares, porque nós perdemos bastante alunos, né? Mas, assim, Deus tem sido tão bom que nós não está daquele jeito. Deus tem nos honrado, mandado. Amém. As famílias também, né? Confiam no nosso trabalho e confia naquilo que a proposta que a escola tem, né? Mas nós passamos um período, quando nós começamos aqui em 2009, teve salas que nós tivemos um aluno por sala. E as pessoas falavam assim, professor, o senhor é doido? Eu falei assim, não, um aluno vai vir mais. Eu vou continuar insistindo, né? Nós continuamos e assim, foi com o passar do tempo, Deus fez a transformação, trazendo alunos para a escola. Eu lembro que nesse ano que eu fui, a gente foi para a feira entregar panfletinhos. Foi, divulgamos, né? Bastante. Foi um trabalho extraordinário. Tudo tem seu início, tudo. O seu meio, né? E depois o seu progresso. É aquilo que eu falei. Porque não para. A gente tem que ter paciência, persistência e pessoas. Deuselina fez parte da história, ajudando, contribuindo. Você é lembrado até hoje pelos nossos alunos. Os que saíram, né? Hoje são advogados, são médicos, são engenheiros, né? Tudo você contribuiu. E às vezes eu estou em um local, chega, oi tia. Aí eu não conheço essa voz. Quando eu olho, é a alunazinha, a Lana, que foi uma das 3 lá do 9º ano. A Lana, a Nara também, né? Ambas já formaram, então tem uma história para contar. É bonito. Ficou marcado, isso. Né? É bonito o que a gente constrói. A educação é algo assim que é um sacerdócio, é um chamado. O professor que está ali, ele tem que amar aquilo que ele está fazendo. Porque muitas vezes a sociedade em si, a política, a gente não consegue valorizar o quanto eles mereciam. Mas quando eles fazem, eles sabem que eles estão marcando a história de muitas pessoas. Magalhães, o que a escola Positivo representa para você hoje? Essa é uma pergunta muito forte. Porque a gente estava até conversando em casa, esses dias a Ronívia falando, você trabalha muito, tem hora que você dá mais para as pessoas, mais para a escola, mais do que para a gente. A minha família é em primeiro lugar, mas a missão a qual eu fui chamado é muito bonito, sabe? Ela representa para mim vida e esperança e obediência. Porque vários momentos é muito difícil você lidar com uma instituição educacional. Obediência porque muitas vezes você não precisava mais pela trajetória de trabalho. Eu tenho mais de 30 anos de educação e gestão. E assim, a gente continua porque a gente ama. Porque a gente não está fazendo mais pelo dinheiro ou por algo assim. Porque qualquer coisa que você vai fazer hoje, você ganha recursos financeiros. Agora, quando você faz algo por obediência,
Porque você sabe que você está plantando uma semente de fé, de esperança e de transformação na vida dos alunos e das famílias também. E esse reconhecimento não é só dos alunos que estão ali, né? Como os pais. Os pais nos veem, os pais nos apoiam e a gente tem mantido a escola, né? A gente tem visto assim, um crescimento nesses últimos anos, porque a pandemia atrapalhou todas as escolas, né, no país. E a gente manteve em pé. A gente manteve e foi consolidado cada dia mais. E esse ano a gente vê assim, que vai ser o ano da virada. Né? Nós temos algumas virada de chave aí. Virada de chave. Nós vamos ampliar a escola, ó, o pessoal aí. Nós vamos melhorar mais e nós vamos crescer, mais do que a gente já cresceu. E vai ser o ano da aceleração na escola. Amém. Vendo isso aqui, essas fotos, essas imagens, né? Nossa, você se emociona, você fica feliz, você se sente satisfeito, realizado. Cumprido, dever cumprido. Cumprido, né? E a gente vai continuar ainda dando o melhor, porque tem muito fogo para queimar, ainda muita lenha. E assim, a equipe, cada pessoa que serve ali, são pessoas que amam o que faz, né? Eu tenho lá comigo a Jaqueline, eu não posso falar de todos, porque eu posso até cometer, assim, alguns, quer dizer, e cometer injustiça, né? Mas todos da equipe têm feito a diferença ali com a gente. Desde o rapaz que fica lá na entrada lá. É o Alisson. O Alisson. Ele... Muito educado, muito prestativo, muito atento. Eu observo isso, né? A Jaqueline. A Zaine. Como a chama? Regiane. Regina, não? Regiane. Regiane também. Briane. Então, assim, é uma equipe de sucesso. Adriana. A Jéssica. Adriana é antiga ali. A Adriana ali tem história. A Adriana virou patrimônio da escola, viu? A Adriana ali já é quase dona. A Adriana tem um tempo ali, né? Uma jornada, né? E a união entre os funcionários é importante, né? Porque até hoje são meus amigos, o Sebastião, a Simone. Então a gente leva para a vida mesmo, né? Esses dias atrás eu encontrei com a professora Sônia, que fez parte da nossa equipe. A Soninha. A Sônia trabalhou lá? Bonifácio. Do Bonifácio? Foi professora lá há muito tempo com a gente. Ah, não sabia, ué. Foi no processo de consolidação da Sônia, escola. Se você estiver nos vendo, logo eu vou te fazer uma visita, tá? Eu fui lá na época da campanha, eu fui lá e fiz uma visita para ela lá. Agora tem que ir lá, né, Sônia? Não é só na época da campanha que a gente faz visita, não. E isso aqui? O que isso aqui representa para você? Nossa, foi um sonho que foi realizado em 2023. Nós fomos convidados para fazer parte da caravana do pastor da nossa igreja de Goiânia. E eu fui com uma equipe, né, um sonho realizado. Em 2023 nós fomos a primeira caravana para Israel. Nós fomos em caravana de estudo. As pessoas pensam que um passeio, né? Mas não é. É um momento de estudo, um momento de aprofundar, um momento espiritual. E foi muito marcante. Nós estávamos com o nosso pastor de Goiânia e ele conduziu a caravana. Nós tivemos alguns dias que ele não pôde. Eu fui convidado para estar ali ministrando junto com os irmãos que estavam junto. E foi assim um momento de muito crescimento espiritual, muita aprendizagem. Porque pisar na terra santa e locais onde que Jesus passou, para a gente foi algo assim extraordinário. A gente andava ali, nós participamos da Via Dolorosa, aquele momento, onde que Jesus caminhou. Aquele espaço ali foi algo assim sobrenatural. Sente aquela energia. Sentimos a presença, né, do Espírito Santo ali com a gente, o sacrifício de Jesus ali na cruz. Ele não firme tá ali. Lá com você. A esposa está ali. Firme comigo. Isso é bom, isso é importante. Tem né? Quantos anos vocês são casados? 26 anos, vai fazer 27. 2 filhas? 2 filhas, a Nenhum Roberta... neto. Falta só os netos. O dia que eu tava na igreja, você falou. E a Ana Gabriela. A Roberta já vai fazer 6 anos. Meninas, ó, cadê o netinho? 6, no mínimo. É 6, 6, verdade. 6 de cada Você falou 6 de cada um? De cada um. Ah, pai, eu pensei que era 3 de cada. 6. Escola já tem, né? A escola já tem, não vai precisar de pagar. Exatamente. Isso aí é uma trajetória, né? É uma realização para a gente que vai chegando a certas idades, né? Que já tem uma trajetória e uma família formada. Nada melhor do que vir os netos, né? Depois dos filhos grandes, né? Eu fico pensando que hoje meus filhos são todos pequenos ainda, né? Mas futuramente eu quero. Eu tenho uma fala que eu sempre
comunico para todo mundo, né? E principalmente para minhas filhas quando elas eram pequenas. Olha, eu vou só saber que eu fui um bom pai para vocês quando eu ver meus netos encaminhados. Porque enquanto eu não ter esse resultado, eu não sei se eu fui um bom pai para vocês. Mas eu vou continuar lutando para ser um bom pai. Porque essa é o que nós deixamos, né? A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor para a nossa vida. Então o bem mais precioso que a gente tem é a família. A família, sem né? dúvida, Os é a filhos família. e agora os netos. Netos, né? Eu estou esperando os netos. Pode vir tudo de uma vez. Pode. Trigêmeos, gêmeos, vem tudo. Com muita saúde. Com certeza. Essa aqui são suas filhas, né? Isso. ó. Eu conheço só a Ana Roberta. Não, eu conheço A a Ana Ana Gabriela. Gabriela. A outra eu não conheço ela. Ela mora Roberta. aqui? Ela mora em Bela Vista. Ela está lá conosco na igreja. Ela e o esposo têm uma empresa de mídia sociais e ela trabalha junto com ele também. É ela que fica lá fazendo as mídias lá na frente? Não, né? Não, né? não. É porque eu vi outra menina lá, agora você falando que a sua outra Nós menina temos eu não uma conheço, equipe na igreja hoje. Graças a Deus, cresceu. Amém. A Ana Gabriela, Dos 17 gerou 300. 300. É isso aí. a Ana Gabriela já fluiu no jet ski com a gente. Já, ela Ela é radical. Ela é radical, ela é aventureira. Ela é radical. A Roberta, ela fez odontologia, Ela né? é formada em odontologia. E Nossa, ela já é Gabriela- formada, parece ser tão novinha. Eu pensei que ela era mais nova que a Ana E Gabriela. já tem alguns anos aí, já tem 3 anos que ela é formada. É mesmo, aí. E a Ana Gabriela formou recentemente em veterinária. E casou também recentemente. Né? Ela mora longe, né? Ela mora em Tocantins. Né? Eu sigo ela no Instagram e vejo as jornadas, os pescarios dela. Ó, Ontem aconteceu a nossa conferência jovem. quem não veio, perdeu. Isso é importante. São suas trajetórias, sempre ao lado da esposa querida, né? Isso. A Ronívia teve um papel, assim, de extrema importância em toda a sua trajetória, né? Porque Eu falo para elas, sem ela não teria chegado onde nós chegamos, né? Porque a mulher, ela é a base, é a companheira. Você pode até sonhar em algo, mas se não tiver alguém para te apoiar nas suas loucuras, vamos dizer assim, de empreender, Nas suas loucuras, a gente não consegue avançar. Então, eu sou aquele que sou muito sonhador e ela me ajuda a executar cada etapa, sabe? É importante na igreja, é importante na escola. Nós tínhamos 2 escolas, uma ainda está fechada por causa da pandemia em Goiânia, e ela trabalhava em Goiânia o tempo todo, na outra instituição. Agora ela está descansando. Já tem só 3 anos que ela está em casa. 3 Mas anos. assim, em casa, tomando conta de tudo aquilo que precisa ser tomado, tanto da escola como da igreja. Relações públicas, né, das instituições. Está sempre do meu lado. Na sua ausência, ela está presente, né? Representando a sua pessoa, o que você construiu juntamente com ela, né? É o que eu vejo isso nela hoje. Parabéns aí por essa dedicação, tanto sua quanto dela, para triunfar, né? Vencer, persistir. Tem uma frase que fala que por trás de grandes homens existe sempre uma grande mulher. Com certeza. Na verdade, é o oposto. Deus em primeiro lugar, não, é ela. É ela. E tudo que tem acontecido na nossa vida, ela tem sido a que ora, a que busca de Deus e que me ajuda também no momento da fraqueza, porque é companheira. E eu também, eu espero que eu tenha sido, né, esse papel para a vida dela também, mas na minha vida ela tem sido o apoio que eu sempre precisei. É por isso que a palavra de Deus fala, né? Nós temos uma adjuntora, e ela realmente é uma excelente adjuntora, em todos os aspectos. Só tenho a agradecer a Deus e agradecer a ela também, né, pelo que ela tem feito na minha vida. Olha essa declaração aí, Ronívio, assista, hein? Isso aí é uma declaração, hein? É importante, né, ter esse apoio para a gente nunca desistir, nunca ficar abalado, né? Ter aquele ombro amigo, aquele ombro ali que você pode contar nas piores horas, né? A gente sabe que hoje a gente está bem, mas amanhã a gente não pode estar bem. E a gente ter uma pessoa em quem confiar, em quem se dedicar, é de suma importância para as coisas não destabilizar. Deus
foi muito bom comigo. E eu sei que esse bom tem algo que também a gente provocou isso. Porque nós falamos que quando nós honramos pais e honramos a nossa família, Deus nos abençoa. Então, assim, eu sempre procurei honrar meus pais, honrar a minha família, meu sogro, a minha sogra, e Deus me deu uma família muito bendita, sabe? Eu agradeço a Deus por cada instante. Hoje nós estamos morando aqui em Bela Vista, mas nós já trouxemos várias pessoas para morar aqui em Bela Vista por causa da nossa história, por causa da nossa dedicação, principalmente da igreja. Eu estou com meus pais que mudaram para cá, que não eram daqui. Tem o meu primeiro pastor mudou para cá também para me ajudar no projeto da igreja. E minha irmã comprou uma casa recente, vai mudar para cá agora em julho. Meu outro irmão, que é bombeiro oficial, ele está mudando para cá também recentemente. Eu estou contando com isso, porque a casa ele já comprou. Só falta mudar para cá. Então, está faltando só meu irmão mais velho mudar para cá também. O restante está todo mundo aqui já. É um sinal que o município está oferecendo melhorias e qualidade de vida para uma família. Para uma família prosperar, para uma família ter uma boa educação. Então, isso é importante também a gente ressaltar, que o município ele agrega esses valores à comunidade, né? À família. Isso mesmo. E hoje você, como pastor, né, à frente da igreja lá da Batista Renovada, quais são os maiores obstáculos que você vem visando no seu dia a dia? Sim, talvez não é o obstáculo, porque obstáculo sempre a gente vai ter, né? Trabalhar essa questão de entrega, porque tudo que eu faço eu gosto de estar frente, entregada ali, firme. Então eu estou com uma escola, e estou com a minha família, e estou com uma igreja. É aquele ditado, então, se vira nos 30, né? Eu tenho que equilibrar e ter momentos assim para servir a comunidade, como sempre servi, como gestor escolar, mas agora numa dimensão maior. Eu até compartilhei numa pregação que eu tive, que muitas vezes nós como pastores, as pessoas olham para a gente e acham que a gente resolve os problemas. A gente não resolve o problema. Quem resolve é Deus. Mas nós somos um agente dele aqui no sentido de abrir portas através da palavra, porque é a palavra que tem poder de transformar. Então, o grande desafio é fazer com que as pessoas compreendam que não existe, vamos dizer assim, um pai espiritual. Um pai espiritual. Né? Nosso Deus, ele está à disposição de cada um para tocá-los, para restaurá-los, para curá-los, para mudar a história deles, né? E o pastor ele tem o dever de pregar a palavra, de ensinar a palavra. E as pessoas verem aquela palavra e aplicar isso na vida dela. O desafio nosso é fazer com que as pessoas escutem e coloquem em prática o que a palavra do Senhor diz. E assim, as pessoas estão chegando, igual eu falei no começo, estamos vendo as pessoas sendo alcançadas pelo poder da palavra. É a palavra que transforma. Porque se não fosse a palavra, a gente não estaria aqui. A palavra de Deus não erra. Não erra. Ela não erra. Ela pode demorar um período, mas ela não erra. Isso aí é fato. Tem uma frase que eu nunca concordei, que é Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Deus não faz nada errado, não faz nada torto. Então essa frase eu nunca nem aceitei. Mas esse dia eu estava até falando que a escola em si foi um projeto transformador até na minha vida, né? Eu comecei lá em 2012, logo após a morte da minha mãe. Eu congregava ali na igreja da Avenida, e aí quando a minha mãe faleceu em janeiro, eu mergulhei numa depressão absurda. E aí eu lembro que a irmã Gracinha, ela também era da igreja, era minha vizinha. Não sei como que ela soube que vocês estavam precisando de professor. Ela falou para a Losane, eu acho. Aí no outro dia a Losane apareceu lá em casa. Tipo assim, um mês depois que minha mãe faleceu. Ela, não, eu vim aqui te chamar para trabalhar na escola positiva. Eu falei, eu não estou interessada. Eu não queria. Aí ela, não, você vai. Eu falei, não vou, eu não procurei vocês, eu não quero trabalhar, eu quero ficar só quietinha em casa. E aí ela falou assim, amanhã eu volto. Aí eu lembro que no outro dia me tocou o telefone, eu atendi um tal de Juni Clay. Juni Clay. Eu atendi... É de lá da escola? Era de lá? Era de lá da escola, né? Era o Magalhães. Ah, né? Juni Clay. Nem eu me deduzi, verdade.
E aí eu atendi, ele falou assim, não, estou te convidando a vir na escola e tal. Eu falei, tá bom, só que tipo assim, eu não sabia nem que era você, né? Aham. Eu falei, não adianta isso ficar insistindo, eu não queria, eu tava ali em casa, mergulhada na tristeza, e nem gostava de Bela Vista, para falar a verdade, que eu recém tinha mudado para cá, não conhecia ninguém, então a igreja foi meu apoio nesse momento. E aí, quando a Losane vai, você liga, eu falei, eu vou falar para esse povo que eu vou, mas eu não vou. Eu vou, mas Eu não vou. não queria de jeito nenhum, né? Aí no outro dia a Losane bate no portão de novo. Eu falei, Senhor, o que esse povo quer comigo? Ela já chegou com os livros de ciências e artes. Boa. Ela chegou, jogou tudo no meu sofá e falou, segunda-feira você começa. Ó. Eu falei, vai perder tempo comigo, que eu não vou. Eu tava assim, irredutível mesmo. Aí eu lembro que esses livros ficou lá uns 2 dias. E eu só olhava eles de longe. Aí um dia eu sentei, peguei, fui folhear. Falei assim, vou lá nessa escola. É lá, quem tava agindo lá já, ó. E aí ficou lá 8 anos, né? Aí eu lembro que no outro dia que eu cheguei na escola para trabalhar, eu falei assim, um tal de Júnior Clay ligou para mim. Quem é? Quem Aí é a Júnior Losane, Clay? Até eu tô aqui Magalhães, o dono tentando. da escola. Aí eu falei, meu Deus, eu nem fui simpática. Aí tipo assim, né? Mas graças a Deus, assim, aquilo foi um escape muito grande na minha vida. Porque eu nem sei o que se sucederia depois se eu não tivesse ocupado a minha mente e trabalhar. Uma das formas da gente curar emocionalmente é não ficar preso, né? É quando a gente sai e ajuda alguém. Alguém faz Então, algo se pra você alguém. está passando por um período de dificuldade, um período igual escuro, né, que você passou, é uma perca. A única forma da gente sair e levantar a cabeça é ajudar outra pessoa. Então, Concordo. naquele momento, nós fomos ajudados por você e você, de uma certa forma, foi ajudada porque você teve o amor da comunidade escolar ali, dos alunos, dos professores, né, da coordenação, e que foi alcançada de uma certa Eu acho que forma. na mesma né? semana eu ia viajar lá para minha cidade, seria a primeira semana que eu ia voltar sem minha mãe. Eu lembro eu lá na rodoviária, não sabia nem para que lado ia, o Vitor bem bebezinha, tinha 1 ano, eu acho, Eu te na encontrei época. lá, eu lembro. Aí de longe eu vi você vindo, eu falei, meu Ó, Deus, o dono da escola. o dono da escola. Aí você veio, conversou, De frente ao Rio e Rap. ali. foi. Aí, lembro. tipo, como que fala, Deus sempre nos ampara no momento e usa pessoas, né? Amém. Que bonito, eu não sabia. Eu não sabia dessa história aí, ó. Que bonito. Deus usou você e tem usado você também, né? Como parceiro, como pais de alunos ali da escola, né? Para fazer com que o trabalho continue sendo desenvolvido ali. Né? Hoje, Até hoje, alguns pais perguntam, você trabalhou na escola positiva já? Eu falei, já. O que você acha? Então, eles já, ainda assim... Isso que é um ponto de referência ali, ó. Eles querem... Uma indicação ali. isso. Porque o grande Continua forte indicando. da escola positivo é ensinar valores acima também, né? Então, Isso. tem algumas escolas que valores fica para escanteio e disciplina é o importante. E lá não. O Enzo mesmo, se eu falar assim, Enzo, se você não melhorar, eu vou tomar algumas medidas. Desde que não seja me tirar da escola, então assim, Morre de ele é medo. apaixonado. Às vezes ele faz umas travessuras aí, eu falo, amanhã você não vai pra escola, eu vou mudar você de escola. Papai, não, vou melhorar isso e tal. O meu argumento com ele é falar que eu vou trocar ele de escola. Olha. Ele tá louco. A Elisa também, se quiser deixar ela de castigo, por exemplo, eu falo assim, hoje você não vai pra escola, Elisa. Ela chora. O castigo dela é falar que não vai pra escola. Eu quero minha tia Larissa. Então, assim, a gente vê como eles são bem tratados, né? E isso eles mesmos mostram pra gente. E também, assim, como a gente sempre falou, os valores na escola é importante, né? Até eu tinha falado uma pergunta para você. A grande dificuldade de hoje nas escolas é isso, né? Eu estava assistindo até uma série, aquela daquele dia, esqueci o nome dela agora, Adolescência, que mostra como as escolas perderam esse controle, né? Deixou... A vontade, né? A criança, ela tem que ser dirigida, né? Porque se ela deixa ela à vontade, ela vai ter interesse por algumas coisas que não é pro bem delas, pro crescimento delas, né? E quando a escola ela trabalha não só com conteúdo, mas ela trabalha com conceitos, com valores que agrega na família, ela fortalece, né, as crianças. E outra, a gente trabalha com eventos também. E isso vai fazendo com que a criança ela goste daquele ambiente de desenvolvimento. Essa semana foi do índio,
semana passada, anteriores foram a poesia. Então, Poesia. cada semana, né, altas horas, noite do pijama. Noite do pijama. Superando seus limites, que é o tema, né? Brincadeira, gincana. Então, isso aí chama a atenção das crianças. Entretenimento para eles, né? E aprofunda. Sair da porque rotina. não é só a brincadeira em si, né? São Cada aprendizado. evento tem algo envolvido, né? Que tem um conteúdo ali para poder fazer com que elas desenvolvam e cresçam. Mas é muito bom. E isso tudo é gerido por pessoas. Pessoas que estão ali se dedicando, né? Aquele momento, né? A realizar aquela demanda ali da melhor forma possível para ter um bom aproveitamento. E é igual você falou lá atrás. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter pessoas do nosso lado. E de preferência, pessoas do bem. Pessoas que querem o bem do próximo, que querem servir o próximo. Isso aí é primordial. Nós tivemos muitas pessoas que trabalharam conosco no decorrer desses anos. Você trabalhou lá com a gente. Então, assim, sou muito feliz por aquelas pessoas que passaram ali, que marcaram, que deixaram a sua história. E eu estava fazendo uma reunião alguns dias atrás e conversando com a coordenadora e com a Jaqueline. Olha, eu estou muito feliz. Tudo que a gente já viveu até agora aqui na escola. Mas eu posso falar que nós estamos vivendo a melhor época da escola nessa nova jornada, nessa nova roupagem de equipe. Porque a equipe, ela transforma. Porque se você pensar que vai fazer tudo sozinho, você não consegue atingir. E a gente está com uma equipe maravilhosa. Que é hoje que a gente fala delegar tarefas, né? Quando você delega tarefas àquelas pessoas que realmente quer somar com você, cara, o trem flui de uma maneira tão boa que é inacreditável, né? Cada um, nós temos falado, cada professor ele tem marcado o coração da sua turma. Então, se o professor está comprometido com levar o aluno a crescer, a desenvolver, a escola cresce. Porque é algo assim que se o professor não se entrega, a criança não se envolve com a gente. A criança sabe quando o professor tem um compromisso, quando não tem. Verdade. A escola em si, nós somos assim muito felizes, porque cada pessoa que trabalhou ali tinha um comprometimento. E nós estamos com uma equipe muito maravilhosa em 2025. E eu levo alguns conselhos ainda, como por exemplo, orar sempre pelo seu patrão, o alimento da sua casa, o pão da sua casa vem por meio dele, então ore sempre por ele. Eu lembro que quando eu fui sair, você me falou assim também, sempre que você for sair de uma empresa, deixa a porta aberta, você não sabe quando você vai retornar. Então tem coisas que... E a gente sempre tem falado, a porta está aberta, viu? Então muito a gente bom. Sempre leva. Então, para mim, esses 8 anos foi de muito aprendizado, porque eu entrei assim nua e crua, né? Não sabia de nada. Então, tudo que eu aprendi em toda a minha trajetória na educação foi graças a vocês. Eu lembro que eu peguei aqueles livros lá, quando eu cheguei lá para Lausanne, eu não sei fazer nenhum planejamento, porque na faculdade a gente estuda, mas, tipo assim, não aprende coisas na prática, né? E aí, tipo assim, ela já sentou comigo e pá, caiu a feira de ciências na minha mão. No ano que eu entrei, e agora? Se virar nos 30. E aí a gente fez uma feira de ciências maravilhosa, topíssima, né? Então, assim, eu falo assim que toda a minha trajetória na educação foi lá com vocês que eu aprendi. Que bom. E não sei se você sabe, Magalhães, mas hoje ela, além de graduada em biologia, ela também é graduada em educação física. Fui lá e vai estudar. Tá na área de vocês, né? No trabalho de vocês. E vocês têm destacado aqui na cidade, né? Com o trabalho de vocês. E assim, tem crescido bastante, né? Isso é o empreendedorismo, né? Teve um começo e agora também está... Estamos triunfando, estamos indo no caminho, né? Hoje eu, Adriano Trajano, como legislador aqui no nosso município, venho aprendendo muito, né? Sobre como funciona o nosso município, né? Aonde eu quero ver o nosso município chegar, né? E para mim ver isso, eu preciso de pessoas assim como você, que tem uma história bonita, tem algo a agregar para o nosso município, tá? Te parabenizo por ser essa pessoa que você é. Às vezes eu vejo você se dedicando muito, muito no próximo, às vezes esquecendo um pouquinho de você, porque você está ali para servir. E isso é visto. E é visto de uma forma bonita, amorosa, carinhosa e de prestação de serviço à comunidade. Então eu te parabenizo por isso aí, Magalhães. É muito bom ver isso. Obrigado.
quero agradecer também pelo convite de poder estarmos aqui hoje juntos, né? Contando Sentindo essa história. muito honrado por estar junto com vocês também, né? E eu gostaria que você escolhesse, tirasse um versículo aqui e lesse a palavra para nós aqui e falasse sobre ela. Vamos ver. Você também quer ler um? Amós Vamos lá. 5:24 diz: corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Impetuoso. Tudo que você faz, né, você tem que ter a responsabilidade de saber que você vai estar marcando. E tudo que você tem como ato, né, você vai gerar um juízo. Vai. E você pro bom só pro pro ruim, Às né? vezes eu falo, né? Toda ação tem uma Tem reação. uma reação. Seja ela positiva ou seja ela negativa, mas ela vai ter uma reação. O mais importante é que você tem que entender que tudo que você faz não fica ao acaso. Deus sempre está olhando. Então, assim, Deus é a sua justiça. Deus é que cuida de você. Então, quando você planta boas sementes, quando você faz coisas boas, talvez você não colhe naquele primeiro momento. Mas com o decorrer do tempo, a justiça de Deus ela prevalece Sempre. e você vai colher daquilo que você plantou, né? Nós vimos na Bíblia, lá os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, que muitos não viram aquilo que Deus havia falado para eles. E as pessoas falam, mas se eles não viram, você vai ver, ou quem está com o Senhor vai ver? Vê. Porque se eu não conseguir ver, mas a minha geração vai ver. Né? Pode demorar um pouco. Meu pai Mas vai estava ver. conversando lá em casa esses dias comigo e ele emocionado e falando assim, nossa, eu não imaginaria que eu ia viver esse tanto de anos. Aí eu achei ele muito comovido de falar aquilo, né? Eu peguei e falei assim, pai, mas o senhor tem a resposta dessa fala do senhor. O senhor já não parou, o senhor e minha mãe? Ele ficou assim, por que você fala isso? O senhor foi um bom filho. O senhor honrou o pai do senhor. O senhor amou o pai do senhor, a mãe do senhor. E outra, a minha mãe fez a mesma coisa. Então, assim, o fruto da semente de vocês lá atrás, que vocês semearam, vocês estão colhendo agora. Foi bem plantado. Colhendo amor, colhendo justiça, colhendo os cuidados dos filhos, porque nós disputamos quem faz algo por eles. E assim, não que eles precisem, eles não deixam, mas o amor que a gente tem, a gente quer fazer por eles, né? Com certeza, e sem dúvida. Meu pai ficou emocionado de saber. E eu falei assim, eu quero, pai, poder viver dessa forma que o senhor está aí, porque eu tenho honrado o senhor. E agora vamos ver que meus filhos me honram. É interessante essa parte aí, que esses dias o Enzo teimou comigo e ele ficou pensativo e falou, mãe, agora eu vou morrer cedo, né? Aí eu não entendi o contexto. Eu falei, Enzo, pelo amor de Deus, repreende o que você está falando. Ele, ai mãe, aquele dia a senhora falou que Deus prolonga a vida de quem obedece os pais, mas encurta de quem não obedece. Eu, 9 anos. Olha. Então, assim, eles pegam muito o que a gente fala também, né? Então até aí só tem que pedir perdão, arrepender e vai, consegue para frente. Não, e chega a hora de ir pro culto e já fica, mãe, vamos pra igreja. Eles são os meus maiores cobradores. Eles amam a igreja batista. Bom demais. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém. Bonito. Muito lindo. Dê seu único filho. Difícil. Eu falei na quarta-feira que Deus deu o melhor que ele tinha no céu para os piores aqui na terra. Então, assim, quando Deus faz isso, ele demonstra, né, o amor que ele tem por nós, né, e o cuidado que ele tem. As pessoas pensam assim, mas Deus pode fazer algo por você? Lógico que ele pode, porque ele ama. Se ele não amasse, ele não teria entregado o filho dele com um preço tão alto, né, para que ele tivesse vida. Então, esse texto é lindo, né? É algo que dói, menino, dói. E o que você deixaria uma mensagem assim para quem está nos assistindo, uma mensagem de fé, para quem não está bem, para quem está com passando por... A gente fala assim, às vezes a gente acha que está com um problema imenso, mas quando você passa a olhar em volta e vê o problema do próximo e vê que o seu
é reduzido, né? Pequeno perante muitas coisas. O que você diria para essas pessoas? Eu posso falar para vocês que estão assistindo que essa dor, talvez, que você está sentindo hoje no seu coração, ou a situação que você está envolvido, não é o fim da sua vida. Não é. Porque uma dor, ela pode se tornar no seu grande milagre. Com E eu certeza. creio que nesses momentos de dor, momentos de aflição, a gente pode contar com aquele que é fiel. Ele tem palavras de promessa para que a gente nunca vai ficar só. Ele nunca vai deixar a gente desamparado. E Deus está sempre do nosso lado. Então, mesmo em momentos de angústia, momento de dor ou de incerteza, de dúvida, só continue confiando naquele que te deu a vida. Amém. Amém. Bonito. Magalhães, obrigado mais uma vez, te agradeço, né? Te parabenizo, você e a minha esposa, por estarem aqui, né? Tirando esse tempo, né, para a gente ter essa conversa, esse diálogo, né? Contar um pouco da história de cada um, né? Essas trajetórias, né? Essa inspiração, essa motivação para a nossa querida população. Te agradeço por receber esse convite e vir. A casa está aberta aqui para você. O que você precisar, estarei à sua disposição aí como legislador, como empreendedor e como cidadão. Tá? Muito obrigado pela sua visita aí, Magalhães. Obrigado. Eu que agradeço, igual, mais uma vez, sinto honrado. E pode contar comigo também, que eu estou à disposição, como empreendedor, como pastor, a servir a comunidade e vocês também. Né? Eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado eu. Ó. E é isso, pessoal. Tchau, tchau!